O sol brilhou intensamente no rosto de Rafael e ele despertou, sentindo a luz quente invadindo o quarto simples e despojado. Ainda bocejando, arrumou-se rapidamente e seguiu para a sala, onde sua mãe já o esperava com um sorriso caloroso e uma mesa de café da manhã farta. Pães, queijo, café fresco e frutas compunham o cenário familiar. "Bom dia, mãe! Nossa, como você acordou cedo hoje!" exclamou Rafael enquanto abraçava sua mãe. "Bom dia, meu filho. Quero que você comece o dia bem alimentado e feliz", respondeu ela, beijando sua testa. Rafael saboreou cada pedaço do café da manhã, entre conversas leves e risadas. A despeito das dificuldades financeiras, aqueles pequenos momentos de união eram o verdadeiro tesouro da família. Com o relógio indicando a hora de partir, Rafael despediu-se de sua mãe com um abraço apertado. "Te amo, mãe. Até mais tarde", disse ele, pegando sua mochila e saindo pela porta. Rafael montou em sua bicicleta pedalando pelas ruas ainda tranquilas da manhã. O trajeto até o trabalho era seu momento de reflexão, passando pelo cenário urbano até chegar ao imponente prédio residencial à beira-mar onde trabalhava. O luxo do local contrastava com sua vida simples, mas ele apreciava seu trabalho. Chegando ao prédio, guardou a bicicleta e vestiu seu uniforme de zelador. O edifício resplandecia sob o sol, e o som das ondas complementava a aura de tranquilidade do local. Rafael começava seu dia no 15º andar, um ponto específico que poucos sabiam o porquê. No corredor, enquanto preparava o carrinho de limpeza, ouviu o som suave de uma porta abrindo. Era Larissa, a arquiteta renomada que morava no prédio. Ela ia ao elevador impecável em seu traje de trabalho e cumprimentou Rafael com um sorriso. "Bom dia, Rafael. Como você está hoje?" perguntou ela, ajustando a bolsa no ombro. "Bom dia, Larissa. Estou bem, obrigado. E você, como está? Pronta para mais um dia de projetos incríveis?" respondeu ele, não conseguindo esconder o brilho de admiração nos olhos. "Ah, estou sim. Muito trabalho pela frente, mas estou animada. Obrigada por perguntar", disse Larissa antes de entrar novamente no elevador. "Tenha um ótimo dia de trabalho." Rafael acenou enquanto ela desaparecia atrás das portas do elevador. Rafael continuou seu trabalho, movendo-se silenciosamente pelos corredores com o carrinho de limpeza. Ele conhecia todos os cantos do prédio e quase todos os moradores o conheciam pelo nome, sempre o saudando com respeito e apreço pelas suas incansáveis horas de dedicação. Ainda assim, seu pensamento frequentemente voltava para Larissa. Ele sabia que suas vidas eram muito diferentes, separadas por realidades que dificilmente se cruzariam além daqueles breves encontros matinais. O apartamento dela, valendo milhões, era um mundo à parte do seu pequeno aluguel, mas isso não impedia que ele sonhasse, mesmo que por breves momentos, que um dia poderia haver algo mais entre eles. Conforme o dia avançava, Rafael se permitia essas pequenas devaneios, imaginando conversas mais longas, risadas compartilhadas, até mesmo um passeio na praia ao entardecer. No entanto, ao fim do dia, ele sempre voltava à realidade, guardava suas ferramentas e preparava-se para o trajeto de volta para casa, para sua mãe e sua vida simples, mas cheia de amor. E assim, entre o brilho do sol e o eco das ondas, Rafael encontrava sua paz, equilibrando-se entre o mundo de seus sonhos e a realidade que o aguardava. Ao final de cada expediente, o ritual de Rafael era sempre o mesmo. Ele ficava na portaria do luxuoso prédio residencial, esperando ver Larissa retornar do trabalho. O encontro era breve, marcado por um cumprimento cordial. "Boa noite, Rafael", dizia Larissa com um sorriso cansado, mas genuíno, após um longo dia de trabalho. "Boa noite, Larissa. Como foi o dia?", respondia ele, tentando prolongar o momento o máximo possível. "Ah, corrido como sempre, mas tudo bem.
Até amanhã. Larissa se despedia, caminhando em direção aos elevadores que a levariam ao conforto de seu apartamento. Enquanto Rafael observava Larissa se afastar, sentia uma mistura de alegria pelo breve encontro e tristeza pela realidade de sua situação. O porteiro Marcos, observando a cena diária, decidiu intervir uma noite, quando a área da portaria estava particularmente quieta. "Rafael, posso falar com você um minuto?" chamou Marcos, com um tom de voz que denotava seriedade. "Claro, Marcos. O que foi?" perguntou Rafael, percebendo a expressão preocupada do colega. "Olha, eu vejo como você olha para a Larissa. Você precisa parar com isso. Você sabe tão bem quanto eu que isso não vai levar a lugar nenhum. Ela vive em um mundo diferente, rapaz." As palavras de Marcos eram diretas e carregavam um peso que Rafael sentiu imediatamente. Ele sabia que Marcos falava por preocupação, mas cada palavra doía. "Eu sei, Marcos. Eu sei. Mas não é tão fácil assim parar de sentir, sabe?" Rafael confessou com um suspiro resignado. "Eu entendo, mas quanto mais você alimentar essa esperança, mais vai doer depois. É melhor tentar esquecer e seguir em frente." Marcos colocou a mão no ombro de Rafael, num gesto de apoio. Influenciado pelo conselho realista de Marcos, Rafael decidiu fazer uma mudança dolorosa. Ele parou de se posicionar estrategicamente para encontrar Larissa pela manhã ou ao final do dia. A ausência dos pequenos encontros diários começou a pesar em seu coração, mas ele acreditava que era o necessário. Os dias se transformaram em semanas, e Rafael adotou uma nova rotina, evitando qualquer chance de cruzar com Larissa. A mudança foi notada por muitos no prédio. Sua usual expressão amigável e conversas animadas foram substituídas por um semblante mais fechado e momentos de silêncio. "Rafael, você está bem? Não parece o mesmo ultimamente", questionou uma das moradoras preocupada. Estou tentando resolver algumas coisas pessoais, mas obrigado por perguntar." Rafael respondia forçando um sorriso. Apenas Marcos conhecia a verdadeira razão da tristeza de Rafael. Ele observava, com uma mistura de pena e respeito pela decisão do amigo em tentar superar seus sentimentos. Um mês se passou, e Rafael manteve sua distância, não vendo Larissa durante todo esse tempo. No entanto, a dor em seu peito não diminuía. Os sentimentos, ao invés de se esvaírem, pareciam se acomodar profundamente em seu coração. Essa mudança forçada na rotina de Rafael o deixou reflexivo, questionando se realmente poderia algum dia deixar de sentir o que sentia por Larissa, ou se simplesmente aprenderia a viver com essa doce amargura. Era uma tarde atípica no luxuoso condomínio à beira-mar, onde Rafael trabalhava como zelador. Enquanto limpava o 15º andar, uma rotina que normalmente seguia sem interrupções, ele se dirigiu ao elevador, esperando um momento tranquilo. O elevador de serviço estava quebrado e ele precisava usar o elevador social. Um desvio pequeno, mas necessário. Nesse horário, Larissa nunca aparecia, mas para surpresa de Rafael, ele ouviu o som de uma porta se abrindo. Era Larissa, saindo de seu apartamento em direção ao elevador. Rafael não a via há tanto tempo e, ao vê-la, seu coração se encheu de alegria. "Olá, Rafael!" cumprimentou Larissa com um sorriso gentil. "Olá, Larissa. Preciso pegar o elevador social, já que o de serviço está quebrado. Tem algum problema?" perguntou Rafael, um tanto ansioso. "Não, claro que não. Por favor, pode entrar", respondeu Larissa, abrindo espaço para ele. Enquanto entravam no elevador, Larissa compartilhou que estava de férias, o que explicava sua presença inesperada naquele horário. "Ah, estou de férias, por isso não saí para trabalhar hoje de manhã", explicou ela, apertando o botão do térreo. O elevador começou sua descida, mas, inesperadamente, parou entre andares. Rafael, tentando manter a calma, ligou imediatamente para a portaria. "Marcos, o elevador parou. Pode chamar a manutenção, por favor?" solicitou Rafael, tentando esconder seu nervosismo. "Claro, Rafael.
mas vai demorar pelo menos 1 hora. A equipe de manutenção está em outra chamada, informou Marcos através do interfone. Larissa e Rafael, presos no espaço confinado, olharam um para o outro. Rafael, apesar da situação desconfortável, não pôde deixar de sentir uma pontada de felicidade por estar ali, ao lado de Larissa. Ele tentou iniciar uma conversa para quebrar o silêncio que se instalara. Então, como estão as férias até agora? Conseguiu descansar um pouco? Perguntou ele, buscando preencher o silêncio. Larissa, no entanto, parecia distante, respondendo apenas com um breve sim ou está tudo bem. Rafael pensou que talvez ela estivesse nervosa por causa do elevador parado e tentou aliviar a tensão. Você está nervosa com isso do elevador? Indagou, tentando entender sua reação. Não, não estou nervosa. Só queria poder sair e aproveitar um pouco a praia, disse Larissa, olhando para o painel do elevador como se pudesse fazê-lo movimentar-se com seu olhar. Rafael continuou a tentar manter a conversa, falando sobre sua vida e o trabalho, mas Larissa permanecia monossilábica. Após um tempo, eles caíram em um silêncio desconfortável, ambos perdidos em seus próprios pensamentos enquanto esperavam pela manutenção. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o técnico chegou e consertou o elevador. Quando as portas se abriram, ambos saíram rapidamente. Rafael e Larissa se despediram, e enquanto ela caminhava em direção à praia, Rafael ficou olhando, sentindo que, apesar da interação breve e um tanto forçada, algo em seu coração se reacendeu. Até mais, Rafael. Obrigada pela companhia, disse ela, dando-lhe um último sorriso antes de partir. Até, Larissa. Aproveite a praia, respondeu ele, acenando enquanto ela se afastava. Ao voltar para sua rotina, Rafael carregava consigo uma mistura de emoções, mas uma pequena semente de esperança havia sido plantada em seu coração apaixonado, dando-lhe um motivo para sorrir em meio à monotonia de seus dias. Naquele dia, o sorriso de Rafael era incontornável. Desde o breve, mas significativo encontro com Larissa no elevador preso, ele não conseguia esconder sua felicidade. Todos no prédio notaram sua disposição elevada, até mesmo os moradores que apenas o viam ocasionalmente. No entanto, a tarde trouxe consigo um novo desafio. Todos os elevadores do prédio luxuoso haviam dado defeito simultaneamente. A equipe de manutenção foi acionada, mas a previsão era de que levariam no mínimo 3 horas para chegar e resolver o problema. Rafael, já com seu expediente oficialmente encerrado, não hesitou em ajudar. Ele viu uma oportunidade de oferecer suporte aos moradores, uma extensão de sua natureza sempre prestativa. Posso ajudá-lo com essas sacolas até seu apartamento? Ofereceu Rafael a uma moradora idosa que se apoiava em uma bengala, preocupada com a perspectiva de subir vários andares. Oh, meu jovem, seria maravilhoso. Muito obrigada, agradeceu ela, entregando-lhe 2 sacolas pesadas de compras. Rafael ajudou mais alguns moradores, subindo e descendo as escadas com uma energia que parecia inesgotável. Já ao anoitecer, enquanto se preparava para finalmente ir para casa, ele notou o Sr. George parado na entrada do prédio. George, um senhor de 65 anos, olhava para as sacolas a seus pés com uma expressão de dúvida. Boa noite, Sr. George, cumprimentou Rafael, aproximando-se. Os elevadores estão com defeito. Vai demorar um pouco até que a manutenção chegue. Boa noite, Rafael. Eu ouvi sobre isso. Estou um pouco preocupado. Preciso tomar meu remédio e todas essas escadas. George falou, parecendo resignado. Não se preocupe, eu posso ajudar. Vou subir com suas compras agora e depois volto para ajudá-lo a subir com calma. Ofereceu Rafael, prontamente pegando as sacolas. George agradeceu, claramente aliviado por não ter que enfrentar sozinho a subida. Rafael subiu rapidamente os 25 andares, deixando as sacolas no apartamento de George, e desceu as escadas de volta. Ele estava cansado, mas determinado a ajudar o morador a chegar em casa com segurança. Pronto, Sr. George.
Vamos subir juntos. Podemos parar a cada 5 andares para o senhor descansar um pouco, sugeriu Rafael, oferecendo seu braço para apoio. Lentamente, eles começaram a subida. A cada 5 andares, paravam para George descansar um pouco. Rafael aproveitava esses momentos para recuperar o fôlego também. Embora estivesse exausto, a gratidão no rosto de George era mais do que suficiente para mantê-lo motivado. Ao chegarem ao 25º andar, George estava agradavelmente surpreso por não estar tão cansado quanto esperava, graças à ajuda de Rafael. Muito obrigado, Rafael. Não sei o que faria sem sua ajuda hoje. Venha, beba um pouco de água antes de ir, ofereceu George, abrindo a porta de seu apartamento. Obrigado, Sr. George. Realmente preciso me hidratar um pouco, concordou Rafael, aceitando a oferta. Após beber água e garantir que George estava confortável e seguro, Rafael se despediu com um sorriso, sentindo uma mistura de fadiga e satisfação. Tenha uma boa noite, Sr. George. Qualquer coisa, estou por aqui. Boa noite, Rafael. E novamente, obrigado. Rafael finalmente deixou o prédio descendo as escadas uma última vez. Ele estava fisicamente exausto, mas sua mente estava leve, feliz por ter feito a diferença na vida de alguém, mesmo que por um momento. Seu dia terminou como começou, com um sorriso genuíno e um coração leve. Na manhã seguinte, Rafael se preparava para um momento que considerava importante. Era seu aniversário e ele queria estender um convite especial para Larissa, uma pessoa por quem ele nutria sentimentos há muito tempo, apesar das claras diferenças sociais entre eles. Com uma mistura de ansiedade e esperança, ele esperou por ela no hall do prédio. Quando Larissa apareceu, elegante como sempre, Rafael a cumprimentou com um sorriso nervoso. Ele respirou fundo antes de fazer o convite, tentando manter a voz estável. Bom dia, Larissa. Hoje é meu aniversário. Eu vou ter uma pequena comemoração na área dos funcionários mais tarde. Gostaria muito se você pudesse vir, disse ele, hesitante. A reação de Larissa foi imediata e inesperada. Ela riu, uma risada que não era de alegria ou simpatia, mas algo que soou frio e zombeteiro para Rafael. Ela balançou a cabeça, recusando o convite sem dizer uma palavra, e caminhou até a porta de seu apartamento com um sorriso que Rafael agora via como de superioridade. Rafael ficou parado, processando a interação. A risada e o olhar de Larissa atingiram-no profundamente, despedaçando qualquer ilusão que ele ainda tivesse sobre os sentimentos dela por ele. Ele se sentiu humilhado e magoado, questionando como pôde interpretar mal os gestos dela por tanto tempo. No resto do dia, Rafael tentou se concentrar no trabalho, mas a tristeza pesava em seus ombros. Ao limpar os corredores, ele se dirigiu ao 15º andar, um lugar que normalmente evitava por causa das lembranças de Larissa. Ao passar pela porta de Larissa, que estranhamente estava aberta, ele viu algo que o feriu ainda mais. Larissa estava sentada em seu sofá, olhando diretamente para ele com aquele mesmo sorriso zombeteiro. De repente, ela chamou alguém. Um homem alto e robusto apareceu e se sentou ao lado dela. Rafael assistiu congelado, enquanto Larissa beijava o homem, claramente querendo que Rafael visse aquela cena. Com o estômago revirado e o coração pesado, Rafael se afastou rapidamente, sentindo uma mistura de náusea e desgosto. Parecia claro que Larissa havia encenado aquela cena apenas para magoá-lo. Ele desceu ao térreo, dirigindo-se à área de funcionários, onde uma pequena surpresa o esperava. Alguns moradores e colegas haviam organizado um pequeno aniversário para ele, com bolo e uma música de parabéns. Rafael forçou um sorriso, tentando não deixar sua dor transparecer. George, que havia ajudado a organizar tudo, notou a tristeza de Rafael, mas não sabia o que havia acontecido para deixá-lo assim. Rafael, espero que goste da surpresa, disse George, entregando-lhe um pedaço de bolo. Obrigado, George. Eu aprecio muito isso. Rafael respondeu, sua voz quase um sussurro. Após a pequena comemoração, Rafael voltou para casa,
sentindo-se mais desiludido do que nunca com o amor. As ações de Larissa e a revelação de seus verdadeiros sentimentos o deixaram devastado. Enquanto deitava-se para dormir, Rafael refletia sobre o dia, sentindo-se mais sozinho do que nunca, sua fé no amor abalada por uma cruel realidade. Desde o incidente com Larissa, a vida de Rafael no prédio onde trabalhava como zelador parecia ter perdido seu brilho habitual. Os corredores, antes locais de encontros amigáveis e conversas casuais, agora ecoavam com o peso de sua tristeza. Sua rotina continuava, mas cada movimento era um lembrete do desdém que Larissa havia mostrado por ele. Certo dia, enquanto Rafael limpava um dos corredores, o mesmo homem que havia visto beijando Larissa surgiu, esperando o elevador. O homem o encarou e sorriu de forma condescendente, quebrando o silêncio com palavras que cortaram Rafael profundamente. Larissa sempre fala muito de você. Ela acha hilário que você goste dela. Nós rimos muito disso outro dia, disse o homem, desferindo cada palavra com uma frieza calculada. Rafael sentiu uma tontura momentânea, uma mistura de raiva e humilhação o invadindo. Ele tentou se manter composto enquanto o homem entrava no elevador e desaparecia de vista. Tomado por um impulso, Rafael seguiu até o apartamento de Larissa. Ele precisava ouvir dela. Precisava saber se tudo aquilo era mesmo verdade. Batendo na porta, ele esperou, coração batendo descompassadamente. Larissa abriu, seu rosto expressando surpresa ao vê-lo. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz tingida de impaciência. "Eu preciso saber. O que aquele homem disse é verdade? Você realmente disse essas coisas sobre mim?" Rafael mal conseguia manter a voz estável, o peso da situação o esmagando. Larissa o olhou, seu rosto transformando-se em uma máscara de seriedade fria. "Sim, é verdade. E, sinceramente, é ridículo. Como você pode pensar que alguém como eu poderia gostar de você? Sou uma arquiteta renomada, Rafael. Em um ano, eu ganho mais do que você ganharia a vida toda", disse ela, cada palavra impregnada de desprezo. Sem mais palavras, Larissa fechou a porta na cara de Rafael, deixando-o sozinho no corredor, a dor e a humilhação o envolvendo como uma névoa espessa. Nos dias seguintes, Rafael tentou se reerguer, mas a tristeza era uma companheira constante. Foi então que George, um morador idoso do prédio que ele havia ajudado anteriormente, o chamou até seu apartamento. Jorge havia sempre mostrado uma bondade genuína, e Rafael o respeitava muito. "Rafael, meu filho mais novo vai morar fora do país, e ele decidiu doar suas roupas. Muitas delas nunca foram usadas. Você gostaria de algumas?" ofereceu George, percebendo a tristeza nos olhos de Rafael. Rafael agradeceu, tocado pela generosidade. "Obrigado, George. Eu realmente agradeço", disse ele, tentando sorrir. Notando o semblante abatido de Rafael, George perguntou delicadamente sobre o que o estava incomodando. Rafael decidiu abrir seu coração, contando tudo sobre Larissa e o que havia acontecido. "Eu sinto muito ouvir isso, Rafael. Eu conheço a família dela. Eles sempre foram muito ligados a dinheiro e status. Não se deixe abater por pessoas assim", revelou Jorge, compreensivo. Rafael sorriu tristemente, agradecido pelo apoio e pelas palavras sinceras de George. "Obrigado, George. Significa muito para mim", Rafael disse, sentindo um pouco de alívio ao compartilhar seu fardo. George se despediu com palavras encorajadoras. "Rafael, você é um grande homem. Eu adoraria ter um filho como você. Não se deixe diminuir por causa de alguém como Larissa." As palavras de George ofereceram algum conforto a Rafael, que deixou o apartamento sentindo-se um pouco mais leve. Ele sabia que a jornada para superar sua dor ainda seria longa, mas as palavras gentis de um amigo deram-lhe força para continuar. Rafael sempre começava seus dias cumprimentando os moradores do prédio com um sorriso e uma palavra amável, mas desde o incidente com Larissa, sua alegria havia minguado visivelmente. No entanto, uma reviravolta estava prestes a acontecer em sua vida,
graças a George, um dos moradores mais queridos do prédio. George tinha uma clínica de psicologia e, recentemente, uma de suas atendentes havia pedido demissão, pois iria mudar de estado com o marido. Sabendo das habilidades comunicativas de Rafael e seu carisma natural, George viu uma oportunidade não apenas para preencher a vaga em sua clínica, mas também para ajudar Rafael a mudar o rumo de sua vida. Numa tarde tranquila, George chamou Rafael para conversar a sós no lobby do prédio. Rafael, você já pensou em trabalhar em um ambiente diferente? Talvez até estudar um pouco mais? Iniciou George, observando atentamente a reação de Rafael. Bem, eu sempre tive interesse em psicologia, mas nunca tive a oportunidade de cursar uma faculdade. Respondeu Rafael, surpreso com a pergunta. É justamente sobre isso que quero falar. A atendente da minha clínica vai se mudar e eu pensei em você para substituí-la. Eu ofereceria um salário melhor que o de zelador e você trabalharia menos horas. Isso te daria tempo para estudar se você quiser, explicou George, seu tom sincero e encorajador. Rafael ficou visivelmente emocionado com a proposta. A ideia de mudar de vida tão drasticamente era tanto assustadora quanto excitante. Isso seria incrível, George. Eu aceito, disse Rafael, um sorriso se formando em seu rosto pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, Rafael se desligou do prédio. Ele assinou o contrato de trabalho na clínica de George e se despediu dos moradores, que expressaram tristeza ao saber que ele não estaria mais ali diariamente. Todos, exceto Larissa, falaram com ele. Ela, em seu apartamento, soube da notícia, mas manteve-se indiferente. Seu rosto sério, escondendo os sentimentos conflitantes que surgiam. Larissa estava envolvida com um advogado, um relacionamento que não trazia amor, apenas conveniência. Ele era um dos melhores advogados da cidade, e para Larissa, isso era suficiente, pois status era o que ela valorizava acima de tudo. No entanto, de vez em quando, ela se pegava pensando no sorriso genuíno de Rafael e como ele sempre parecia feliz ao vê-la. Esses pensamentos a perturbavam, e ela rapidamente os bloqueava, lembrando-se da sua posição social e de que Rafael era apenas um zelador. Enquanto isso, Rafael começou a trabalhar como recepcionista na clínica de George. Sua natureza amigável e empática não passou despercebida. Muitos clientes que esperavam na recepção gostavam de conversar com ele, e Rafael os tratava com um respeito e atenção que raramente se vê. George observou como alguns pacientes pareciam mais leves e felizes depois de interagir com Rafael antes de suas consultas. Rafael, você tem um dom. Você não apenas cativa as pessoas, mas parece realmente entender o que elas estão passando. Você deveria começar a faculdade de psicologia imediatamente. Você será um excelente profissional, disse George um dia, após observar Rafael com os clientes. Inspirado pelas palavras de George e pela nova chance de vida, Rafael matriculou-se na faculdade de psicologia. Era o primeiro passo em direção ao cumprimento de um sonho que ele nunca pensou que seria possível realizar. A jornada prometia ser desafiadora, mas Rafael estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, armado com uma nova esperança e o apoio de pessoas que acreditavam em seu potencial. Após alguns anos, Larissa se encontrava caminhando pela praia, suas lágrimas misturando-se com a brisa salgada do mar. Ela estava visivelmente abalada, chorando pela dor e desilusão que assolavam seu coração. Seu noivado com o advogado, mais um capítulo de um relacionamento por conveniência, havia chegado ao fim. Ela descobrira que ele a traía e o que mais a feriu foi a indiferença dele com o término, como se nada daquilo realmente importasse. Profissionalmente, Larissa estava no auge de sua carreira como arquiteta, recebendo mais projetos do que jamais poderia ter imaginado e ganhando muito dinheiro. No entanto, a realização financeira não preenchia o vazio que crescia dentro dela. O status que tanto almejara agora parecia um troféu vazio, incapaz de trazer-lhe a felicidade que tanto buscava. Caminhando pela orla,
Perdida em pensamentos amargos, Larissa avistou uma figura familiar que não via há anos. Era Rafael. Ele parecia diferente, mais maduro e atraente do que ela se lembrava. Ao vê-lo, uma onda de memórias invadiu sua mente. Ela recordou do sorriso caloroso que Rafael sempre tinha para ela, da felicidade genuína em sua expressão sempre que estavam juntos. Era uma atenção e um carinho que ela nunca havia recebido de ninguém mais, algo que agora desejava desesperadamente. Larissa se aproximou enquanto Rafael comprava uma água em uma barraca próxima. Ela o cumprimentou e ele, apesar do passado, respondeu educadamente. Larissa, há quanto tempo? Como você está? Perguntou Rafael, surpreso ao vê-la. Olá, Rafael. Sim, faz muito tempo. Eu estou bem. E você? O que tem feito? Perguntou ela, tentando soar casual. Ainda estou trabalhando na clínica de George como recepcionista, mas me formo neste semestre. George está planejando se aposentar, e ele vai me contratar para ficar no lugar dele, explicou Rafael com um brilho de orgulho nos olhos. Impressionada e um pouco tímida, algo raro para ela, Larissa perguntou. Isso soa incrível, Rafael. Quer sair para jantar comigo algum dia? As palavras saíram hesitantes, revelando uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Antes que Rafael pudesse responder, uma voz feminina chamou seu nome. Uma mulher apareceu por trás dele e o beijou carinhosamente. Ela estava claramente grávida, seu ventre proeminente anunciando a chegada iminente de uma nova vida. Ah, Larissa, esta é Clara, minha esposa. Estamos casados há 1 ano e esperando nossa primeira filha, que deve nascer em 3 meses, apresentou Rafael, enquanto Clara sorria calorosamente para Larissa. Larissa, completamente desconcertada e sentindo-se ainda mais infeliz, balbuciou uma desculpa. Eu preciso ir, tenho uma reunião. Com licença. Ela se afastou rapidamente, as lágrimas novamente brotando em seus olhos, agora não apenas pela tristeza de sua vida pessoal, mas também pelo arrependimento de ter perdido a chance de conhecer melhor alguém como Rafael. Enquanto Rafael observava Larissa se afastar, notou a tristeza em seu olhar, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer. Clara, percebendo a breve troca, perguntou quem era Larissa. Uma antiga conhecida do prédio onde eu trabalhava, respondeu ele simplesmente. Juntos, Rafael e Clara continuaram seu passeio pela praia, planejando o futuro e desfrutando do amor que compartilhavam, enquanto Larissa se afastava, consumida por seus pensamentos e pela realização de que, às vezes, as escolhas que fazemos nos levam por caminhos que jamais esperamos e que certas oportunidades não têm volta.